Mas assim, pra fazer um resgate, como é que você chegou no punk, assim? Como é que foi a sua trajetória pra chegar no punk rock? Foi a identificação, né? Porque, né, eu comecei a ouvir rock, assim, novinho, 11 anos e tal, 74 e tal, né? E nessa época, tava tendo um revival de rock and roll dos anos 50, né? Porque sempre 20 anos depois, que nem, né, tem um revival, assim, né? Então, na televisão ficava passando filme de rock and roll dos anos 50, passava, né, aquela série A Turma da Praia, né, e tal, Eric Von Zipper, e passava um monte de filme e cara, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, todos esses caras estavam na TV também, né? Além dos boiola Elvis Presley. Desculpa o termo, né? mas aquela coisa mais light. Que vinha encostando, né? Vinha encostando pra pegar o sumo da negrada. Da coisa. Mas, mano, Chuck Berry era o cara, né? Entendeu? E aí, assim, essa identificação com esse rock dos anos 50 me levou até um rock mais alternativo, mais combativo, né? Tipo MC5, New York Dolls, né? Stooges e tal. Porque assim, o rock vigente não era muito a minha praia, né? Entendeu? Que tava fazendo sucesso. Então, Led Zeppelin, legal, tá, mas não era o que eu... por exemplo, Peter Frampton, que era o maior sucesso. Tipo, porque você tem que pensar que o rock era o pop. Entendeu? Então você ouvia rock na rádio, né? O mainstream era rock. Era rock, né? Então, tipo, Black Sabbath lançou música nova e tal, e tocava no bailinho. Você ia dançar no bailinho. Ou você ia pra discoteca, ou você ia pra um lugar que tocava rock, né? Então, quando veio o punk era uma coisa mais dos garotos que não... Subversiva mesmo, né? Assim, não só subversiva, mas eram os garotos sem alternativa, os garotos pobres, os garotos que viam o mundo pelo lado de baixo. Entendeu? Então, e o punk era muito mais representativo, né? Então, tinha negro, tinha mulher, tinha gay, era tudo misturado, né? E o rock sempre começou a criar aquilo que caracteriza ele até hoje, né? Branco, cabeludo e perdendo aquela ligação com o início do rock and roll, que é negro. Né? Verdade. Então, e o punk trazia tudo isso, né? Então você via, falava, cara, tinha banda só de negro, tinha banda com misturada, tinha banda mista homem e mulher, tinha banda de tudo quanto é jeito, né? Era uma galera mesmo que eu falei... E aí e além do som, né, ter esse compromisso com em falar as verdades, falar coisas mais sociais, políticas e tal. Então foi identificação, né? E outra, né? Todas as bandas falavam que eram fãs de Chuck Berry. Eu também sou fã de Chuck Berry. Então eu gosto dessas bandas, né? Legal. Porque eles queriam resgatar a rebeldia do rock. Rebeldia, né? E o rock pra se dançar, o rock pra mexer o esqueleto, porque o rock tava chato, era a época do rock progressivo. Progressivo, né? Então você via o Rick Wake, Mamaca, aquele monte de teclado. Aquele monte de órgão, o cara ficava assim, largado. Muito chato. Então você imagina uns moleques de 13, 14 anos falando, mano. Eu vou ficar aqui ouvindo essa música 10 horas. Eu quero dançar, que nem parecia nos filmes dos anos 50, a galera, sabe aquela hora que vira festa, todo mundo sai. Isso é rock and roll. Assim, ó, batendo o pé e o caramba, dando aquela assombrada. E aí veio o punk, né? Então o punk foi um chute no saco ali daquele mainstream que tava muito chato, né? Muito chato, muito certinho, né? Exatamente. E veio com Sex Pistols, veio com essa leva ou isso é antes? Cara, veio com Ramones, Sex Pistols, Clash e tal, só que, tipo, como a gente era aquela galera que já era colecionadora de discos e tal, a gente já ouvia um monte de outras bandas também, né? A gente ouvia porque tinha o mainstream punk, né? Que todo mundo conhecia, e tinha aquelas bandas
completamente Era o underground punk, né? desconhecido. Só que com o punk, não é que vem só o punk, mas vem toda uma cena que fazia parte, né? Então, vem o ska, vem a two-tone, né? Que two-tone quer dizer 2 tons, negros e brancos juntos, né? Fazendo ska, né? E as minhas bandas preferidas de two-tone, eu tava ouvindo essa semana, ouvindo o disco do Specials, né? Nossa, entendeu? sim, hein? Então, vem o two-tone, vem o rockabilly, vem o psychobilly, vem o post-punk, vem new wave, vem um monte de coisas que faziam parte daquele universo, entendeu? A gente não ouvia só punk. E outra coisa que é interessante falar, né? Quando a gente é descoberto em 1900... Eu tô falando... Isso que eu tô falando é 77, 78, 79. Quando chega 1981, 82, que a grande mídia descobre o punk... Tipo, a gente era vanguarda, né? As pessoas não se ouvia punk na classe média. Então, uma das poucas vezes, né, na história onde a vanguarda está na periferia. Entendeu? Pode crer. Né? Então, a vanguarda estava na periferia. A gente que estava moderno. Quando a gente começa a falar, a conhecer essas pessoas classe média, eles conheciam muito menos música, coisas que a gente conhecia do que a gente. Entendeu? Eles não estavam antenados, eles não tinham ligado a chavinha para a década de 80. Eles estavam ainda na década de final, estavam no meio da década de 70 curtindo ainda aquela, né, o que todo mundo ouvia, entendeu? Então a gente que chegou e falou, mano, o mundo já mudou. Vira essa chave aí que já era. Tem que virar a chave, né? Então, por isso que o punk se tornou importante, né? Porque ele era a vanguarda e era da periferia. E isso se repete depois com o rap, né? Sim. Entendeu? Exatamente. E assim, o que a gente fala se você pensar no movimento modernista de 22, né? É a antropofagia, né? Você pega um movimento cultural americano, europeu, e transforma em seu, né? Porque, assim, sonoramente, as bandas brasileiras, elas são completamente diferentes das bandas da Inglaterra, das bandas dos Estados Unidos, das bandas europeias. E é louco, né? Porque nessa época a gente se correspondia via carta o mundo inteiro, com todas essas bandas. Ah, é? Mandava a carta e os caras respondiam e tal. Trocava ideia. Exatamente. Caramba, porque assim, louco isso. teve aquela explosão punk, Sex Pistols, tal e tal, e o punk não virou moda. Aí o Sid Vicious morre, aí o punk, tipo, o punk morreu. Já foi. Já foi. Só que ele continuou se espalhando pela periferia. Porque as bandas continuavam tocando e tal. Só que virou uma cena mais alternativa. E essa cena alternativa a gente começou a se corresponder. Se correspondia com os punks da Finlândia, os punks dos Estados Unidos, os punks da Inglaterra, punk da Itália, aqui Paraguai, Uruguai e tal. E quando chegou 81, já é a segunda geração punk, entendeu? Que é descoberta. Aí vem aquela geração, Exploited, Moicano, Jaqueta cheia de taxa. É outra geração. Parada já. Surge o hardcore. Tanto é que o Bad Brains, dizem que o Bad Brains inventou o hardcore, né? E isso é legal, né? Sim, verdade. Então, e tem um documentário chamado American Hardcore, né? Todas as bandas falam, não, é o Bad Brains. Não, o Bad Brains começou a tocar mais rápido. O Bad Brains começou a tocar mais rápido, né? E chega depois no meio, o Bad Brains começa a misturar hardcore com reggae, né? Saca? Então, surge o hardcore e o punk muda também, né? E vira uma cena completamente alternativa mundial, né? Tinha um fanzine, tem um fanzine que existe até hoje, chamado Maximum Rock and Roll, que é um fanzine de Los Angeles, na Califórnia e tal, que cada página do fanzine falava de uma cena no mundo. Então tinha uma página na Holanda, Brasil e tal, e contava o que as bandas estavam fazendo e tal. E a gente tava lá. Olha que da hora. Legal, né, meu? Porque era uma cena alternativa pujante, né? Tinha muita coisa acontecendo, muita banda, muita tal. Então, acontecia no underground, mas não deixava de ser uma coisa muito prolífica, muita música, muita banda, muita gente se comunicando, tocando e tal. E quem tava antenado nesse meio, pô, curtiu coisa pra caramba, aprendeu coisa pra caramba, né? Era muito pujante, muito
como é que fala? O punk era muito inclusivo, né? E tal, Sim. né? Isso que era legal. Porque já me perguntaram, nossa, como você fazia parte de um movimento branco? Branco, europeu, então... Mano, você tá falando de uma coisa que se transformou na década de 90, mas assim, Exatamente. tipo, como nasceu na periferia, não tem como ser uma coisa branca. Quem é da periferia sabe. Sabe, A primeira banda minha, o Resto de Nada, né? O Charles Negro, eu, o Calegari, não, o Calegari não, o Ariel e o Douglas. Era uma banda mista, né? 2 negros, 2 brancos. Uhum. A minha segunda banda, o Condutores de Cadáver, o vocalista era índio. Olha só. Índio. Índio mesmo. O indião, né? Era eu, o indião, os dois. Então, sempre foi assim, né? Tipo, se você pega o Inocentes que chegou na Warner, era 70% negro, porque o Tonhão e o André, né? Apesar do Tonhão ter uma cara branca pra caramba, a mãe dele é negra pra italiano. Entendeu? E os 2 irmãos. O André já puxou mais a mãe, né? Mas, pra mim, são descendentes, né? Interessante você falar isso. Porque pra mim, ali, anos 2000, né? Eu já peguei essa época. E essa pergunta era o que faziam pra mim. Como que era ser punk hardcore num meio branco, né? Porque eu sei que a origem é periférica e tal. Exato. Só que aí a gente pegou essa fase punk de moicano levantado. E... cheio de rebite e tal. Na época já rolava coturno também, não? Rolava coturno, rolava tudo. Mas é louco, né? Porque você pega, por exemplo... Tem um livro que saiu lá, né, que eu fiz junto com o Marcelo Paiva lá, né? O Meninas em Fúria. Aí você abre a foto, né? Tá eu e o Crânio, né? E o Tonhão do lado, acho que o tiozinho, né? Mas o Crânio, né? Negro também e tal, da minha gangue e tal. Mas o Crânio, ele foi um dos primeiros a migrar pro rap. Sim. Quando surgiu o rap. E quando o rock, o punk vai ficando cada vez mais branco, né? Sim. Entendeu?